Sabe, muitas vezes o jeito que a gente se comunica acaba criando mais muros do que pontos. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos explorar uma ideia que é bem poderosa. Como é que a gente pode sair de um lugar de autoridade para um lugar de humanidade, de algo em comum com o outro? A proposta é essa, trocar o púlpito pelo poço. E aqui está a nossa metáfora central para ficar bem claro. De um lado, o púlpito. O que ele representa? Segurança, autoridade e, claro, uma certa distância. É o lugar de quem supostamente tem todas as respostas. Já do outro lado, a gente tem o poço. O poço é o símbolo da nossa humanidade, da nossa sede e, o mais importante, da conexão que nasce quando a gente reconhece que tem necessidades em comum. Formalmente, essa mudança de postura tem um nome. É a missão integral. É basicamente o ato consciente de deixar a segurança do púlpito para encontrar as pessoas onde elas realmente estão, sabe? Lá no poço da vida delas. E a gente vai para lá levando só o que a gente tem de mais básico. A nossa própria humanidade, a nossa própria sede. Tá, mas como é que a gente faz isso na prática? Bom, a nossa primeira estratégia é construir o que a gente pode chamar de ponte da humildade. A ideia aqui é usar a humildade de um jeito estratégico mesmo, para criar um ponto de encontro. E olha só o que é interessante aqui, a simplicidade dessa frase. Naquela passagem da mulher samaritana, Jesus não começa com uma aula de teologia. Ele não chega com um sermão. Ele começa pedindo ajuda, mostrando que ele precisa de algo que ela tem. Esse pedido tão simples, dá-me de beber, muda toda a dinâmica de poder da conversa. É genial. E aqui está a tradução disso para o nosso dia a dia. Ao invés de ser a pessoa que tem todas as respostas, que tal ser a pessoa que faz as perguntas? E fica um desafio semanal, escolher alguém com quem normalmente não há muita interação e pedir uma ajuda simples. Isso quebra as barreiras, sabe? Nivela o campo para uma conversa muito mais genuína. Agora, a nossa segunda estratégia vai ainda mais fundo. A ideia é escutar o cântaro do outro. O cântaro, na história, servia para carregar água, mas aqui ele vira um símbolo daquele peso emocional que todo mundo carrega muitas vezes em silêncio. E o ponto central é este. Todo mundo carrega um cântaro. Para alguns, é um cansaço que não passa. Para outros, uma frustração escondida, ou até uma máscara que a gente usa para encarar o dia. Descer do púlpito significa, então, aprender a ouvir aquilo que não está sendo dito com palavras. E isso nos leva a fazer a pergunta mais importante de todas. Qual é a verdadeira sede dessa pessoa? Será que por trás daquela conversa superficial existe uma solidão imensa? Uma falta de propósito? Quem sabe culpa? É esse tipo de escuta que acontece lá no poço. Então, na prática, o foco é esse, ouvir nas entrelinhas. E como ação semanal, um exercício de pura disciplina. Em uma conversa, se propõe a dedicar 15 minutos só para escutar, sem interromper, sem dar conselho logo de cara, apenas ouvir. O nosso terceiro princípio fala sobre a força da vulnerabilidade. Hoje em dia, vamos combinar, existe um cansaço geral com essa ideia de perfeição religiosa. As pessoas estão buscando algo que seja real. E a honestidade, gente, é muito mais poderosa do que qualquer fachada de perfeição. Lembra quando a mulher admite a situação complicada da vida dela? Jesus não a julga. Ele simplesmente afirma: disseste a verdade. Ele não age como um inquisidor, mas cria ali um espaço seguro. Um lugar onde a verdade pode ser dita sem medo de condenação. Esse slide mostra um contraste que é fundamental. A busca por essa perfeição religiosa pode acabar afastando as pessoas porque parece algo inalcançável. Por outro lado, a vulnerabilidade honesta, essa cria uma conexão imediata. Ela comunica: ei, eu também tenho as minhas lutas. Então, a aplicação prática é simples, mas olha, não é fácil. É preciso ser vulnerável. E como ação semanal, que tal compartilhar uma falha pessoal ou uma dificuldade que foi superada? Quando a gente admite que também tem sede, a gente dá a permissão para que os outros façam o mesmo. E finalmente chegamos ao nosso quarto e último princípio, o convite. Depois que essa conexão genuína é estabelecida, o que vem a seguir não é um sermão, não é uma palestra. É um convite para compartilhar uma experiência. É focar no processo e não só na conclusão. A mulher samaritana não volta para a cidade dela com um tratado teológico debaixo do braço. Ela não vai explicar doutrinas complicadas. A mensagem dela é um convite, simples e totalmente pessoal. Vinde ver um homem. Ela convida as pessoas para a mesma experiência que ela acabou de ter. Isso mostra pra gente como pode ser o vinde e vede nos dias de hoje. Em vez de compartilhar uma conclusão meio vaga como Deus é fiel, a gente pode compartilhar um processo, algo específico e real.
Por exemplo, contar uma história pessoal sobre ansiedade e oração é muito mais convidativo e palpável. E a ideia principal de tudo isso é: o nosso papel não é ser o concluidor do processo na vida de alguém, é simplesmente ser a pessoa que convida. O objetivo não é fechar um negócio espiritual, mas sim abrir uma porta para uma jornada. E para a gente terminar, fica essa pergunta para reflexão. Depois de passear por essas 4 estratégias, o que será que pode estar impedindo essa descida do púlpito no dia a dia? O que realmente seria necessário para começar a construir mais pontes em vez de muros?